espera. Espero em ti, Senhor. Cante com seu coração, amém? Esse é o Deus que nós servimos. Enquanto nós dormimos, Ele prepara o pão de manhã. Esse é o Deus que nós servimos, que Davi disse: Ele é o meu pastor e nada me faltará. Você está dentro de um hospital, aquilo que você precisa, Deus pode te dar nessa noite. Cante, cante a Ele. Espera. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Os que esperam em ti, Senhor. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Pergunte à pessoa que está ao seu lado assim: você tem fé? Pergunte de novo: tem fé mesmo? Agora pergunte assim: você tem carro? Qual é a marca do seu carro? Seu carro é zero? Então dê de oferta para a obra de Deus e vá a pé para casa. Chamar aqui o pastor Leôncio. Gente, o meu falecido papai era muito parecido com esse homem aqui, rapaz. Primeira vez que estive lá em Santarém, que o pastor Leôncio foi convocado para ministrar. Rapaz, mas é igual o velho Caetano, meu Deus, olha. E a gente tem uma identificação muito grande com o pastor Leôncio. Mas ele é o homem do fogo, da unção. Eu admiro tanto esse homem de Deus. Eu só lamento que você não esteve aqui em todas as reuniões, porque não é qualquer igreja do Brasil que tem um homem com testemunho, com exemplo de vida. O pastor Leôncio hoje, ele faz parte da equipe da maior igreja local do Brasil. São mais de 60 mil membros. Estão construindo um estádio, uma catedral poderosa lá em Santarém. Inclusive, nossa igreja já doou 24 mil reais de oferta para aquela obra. Que a gente crê que quando a gente investe em terra fértil, a gente colhe também. Então, irmãos, é uma honra a gente ter aqui o pastor Leôncio. É a segunda vez que ele vem aqui. Ele ministrou palavras poderosas. Você não pode deixar de assistir. De repente você não deu para vir. Assista, está lá na internet. Seja abençoado, seja edificado. Sabe, quando eu vou em Santarém, eu fico desafiado. Você sabe que eu chego aqui nervoso, eu chego aqui angustiado, eu chego aqui porque eu penso: meu Deus, se aqui em Santarém é possível, lá no Rio de Janeiro também é possível. Então aproveite, beba, coma dessa mesa que nos será oferecida nessa noite. Amém? Levante suas mãos, vamos fazer uma breve oração. Pai, nós bendizemos o Teu nome por essa noite tão abençoada. Que o Senhor use o pastor Leôncio para ministrar aos nossos corações. E que a sua conexão com o Pai, com o céu, torne-o como uma fonte de bênção para essa igreja, Pai. Abençoa sua casa, sua família, a missão com os indígenas, ó Pai. Que onde esse homem passar, meu Deus, fique um rastro de fogo. Fogo do avivamento, fogo da Tua glória, fogo do poder do Teu Espírito Santo. Abençoa, Pai, a Igreja da Paz em Santarém, que hoje, Pai, é uma referência nacional e mundial. Pai, mantenha aquela liderança como uma equipe poderosa, que será sempre usada para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Leôncio.
Graça e paz, amém, queridos? Estamos juntos mais uma vez para nos edificarmos em Deus. Eu quero ser rápido, ou seja, falar rápido, para me falar 2.500 palavras hoje à noite. Glória a Deus. Então vamos lá, leia comigo na sua Bíblia, primeira epístola de Pedro, no capítulo 12, versículo 9. Ontem nós lemos este versículo e vamos mais ou menos pegar de onde paramos para frente, mas usando um outro tema hoje à noite. Quero falar hoje um tema bem esquisito, ou para mim, bastante soviético. Soviético significa esquisito e complicado, para mim. Ok. Então eu queria usar o tema hoje, chamados para sermos padeiros do reino de Deus. Deus nos chamou para sermos padeiros do reino. Ou padeiros no reino. Tem algum padeiro aqui ou não? Você, rapaz. Joia. Então hoje vamos falar sobre padeiro, sobre padaria. Aleluia. Então vamos ler. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. Vamos ler. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Nós temos aqui, queridos, algumas afirmações de Deus ao nosso respeito. Afirmações tais que precisam, no nosso dia a dia, na prática, passarem a ser verdades verdadeiras no nosso dia a dia, na nossa própria vida. Por que eu estou falando assim? Porque a Bíblia está cheia de promessas, dizem os estudiosos que são mais ou menos 8.000, porém, na prática, a gente tem dificuldade de se apossar de uma, de duas, de três, se tem 8.000. Então, nós precisamos cada vez mais irmos praticando as verdades da palavra de Deus, para que elas possam trazer na nossa vida, no nosso dia a dia, aquilo a qual ela está ou determinou para acontecer na nossa vida. Queria pedir perdão de vocês, que eu estou já com a garganta um pouquinho bichada. Então eu vou me virar aqui para conseguir. Então, quando eu engatar, vocês já sabem que não está fácil. Muito bem. Primeira afirmação de Deus ao nosso respeito, no versículo que nós lemos. Deus disse, vós, porém, sois raça eleita. Olhe para o seu vizinho e fale, você faz parte da raça eleita. Raça eleita para quê? Ou seja, a igreja é a única entidade que não precisa estar correndo atrás de votos, porque ela já foi eleita pelo seu proprietário, o seu fundador, o seu criador de antemão já nos elegeu para reinarmos com ele, para fazermos a diferença. Então veja bem,
Vós, porém, sois raça eleita. Eleita para quê? Para andarmos com Deus. Eleita para quê? Para ter vida em abundância. Eleita para quê? Para usufruirmos de Isaías 1,19, que diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fores rebelde, serás devorado a espada, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, se nós obedecermos, se nós seguirmos a palavra, Deus disse que nós vamos, enquanto vivermos nessa terra, comermos o melhor desta terra. Eu já descobri muito cedo na minha vida que um dos meus ministérios é comer. Eu amo comer, não sei porquê, irmão. Eu não estou comendo muito, mas eu amo comer. E outro detalhe, não sei porquê, quando eu como bastante eu fico assim, lotado, não sei porquê. Então, queridos, Deus nos diz que é possível comermos o melhor dessa terra. Eu não sei aqui no Rio o que é melhor da terra. Lá em Santarém, cupuaçu e açaí. Glória a Deus. Então veja bem, vós, porém, sois raça eleita. Eleita para quê? Para viver diferente, para viver uma vida alegre, para viver uma vida abençoada, para viver cheio do Espírito Santo, para viver na fé, para viver o bem bom de Deus aqui nessa terra. Amém? Segunda afirmação de Deus ao nosso respeito, que precisa ser verdade cada vez mais na nossa vida. Segunda, sacerdócio real. Nós somos sacerdócio, um reino de sacerdócio real. Eu falei ontem que o real é aquele que funciona, aquele que faz a diferença. O real. Você sabe por que o nosso dinheiro deu certo? Você sabe por que o real deu certo? Porque ele é real. Então, queridos, já que nós somos sacerdócio real, é a afirmação de Deus a nosso respeito, nós precisamos fazer com que esse nosso sacerdócio seja real na prática. E aí a Bíblia, em Deuteronômios capítulo 21, versículo 5, fala sobre algumas responsabilidades desse sacerdócio real. Deuteronômio 21, 5 fala o seguinte: chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem, em nome do Senhor, por sua palavra, decidirem toda demanda e todo caso de violência. Então veja bem, uma das funções sacerdotais, uma das funções dos sacerdotes é procurar resolver todos os casos de conflitos das pessoas que aparecerem para baixo, que vierem para baixo desta cobertura sacerdotal. O sacerdote tem a responsabilidade de curar os corações feridos. E se assim for, esse sacerdócio está sendo na prática real. O sacerdote, ele precisa cuidar, pastorear as pessoas as quais estão debaixo da sua influência. O sacerdote funciona, existe para ensinar a palavra de Deus. As funções dos sacerdotes também significam trazer a presença de Deus,
trazer a vida de Deus para o povo, para que eles vençam as suas mazelas. Uma das funções sacerdotais, falamos acho que ontem, é levar o povo a Deus ou trazer Deus ao povo, que vai ser a mesma coisa. Terceira, a afirmação de Deus ao nosso respeito, ao teu respeito. Terceira, ele disse que nós somos uma nação santa. Uma nação santa. Um povoado santo. Uma comunidade santo. O que é isso na prática? Está dizendo que nós somos uma comunidade de pessoas separadas para Deus, que vai viver diferente das demais pessoas comuns, as quais ainda não conhecem, mas vão conhecer aquele que nós já estamos conhecendo. Quarta afirmação, Deus disse que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Olha a seriedade disso. Algumas vezes nós falamos, mas não compreendemos a seriedade disso. Deus disse que nós somos um povo de propriedade exclusiva dele. O que é isso? Tem algumas entidades, algumas repartições, algumas empresas que têm os seus carros e está em alguns desses carros um pequeno decalque dizendo: este carro é de propriedade exclusiva de tal entidade. Vamos dizer, do Fórum do Rio de Janeiro. O que está dizendo? Que você não pode pegar esse carro e ir lá assistir o Flamengo, Vasco, Botafogo, quem quer que seja. Está dizendo que você e eu não pode pegar esse carro e ir lá para a Barra para ficar um pouco na praia. Não pode usar de forma alguma fora do tempo de trabalho, e trabalho este é exclusivo daquela entidade. Aquele carro, ele é exclusivo. É isso que Deus está nos dizendo. Ele está dizendo que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, você e eu não tem como mandar na sua própria vida, e nem eu. Nós somos exclusivos dele 24 horas. Então, quando alguém te chamar fora do horário, quando alguém precisar de você para outras situações, você e eu não pode murmurar. Porque se nós murmuramos, não estamos adequados ao que está escrito a respeito de nós. Nós somos exclusivos de Deus. Eu queria te encorajar para você colocar um decalque espiritual em algum lugar da sua vida, para quando o capeta der uma olhada, ele vai saber: opa, tem uma escritura naquele cara ou naquela cara, dizendo que é propriedade exclusiva de Deus. Eu coloquei uma bem aqui na minha careca, Profit. Quem olhar de cima, o cara é propriedade exclusiva de Jeová. Não adianta ir para lá, que ele já está aliançado, já tem compromisso. Tem várias pessoas que colocam tatuagem. Coloque uma marquinha, espiritualmente falando, por favor, garantindo isso. Aí quando a igreja precisar de você, você já sabe, você é propriedade exclusiva de Deus. Amém? Quinto e último desse versículo. Diante desses privilégios
e dessas posições que Deus fala a nosso respeito, tudo isso é para cumprir um propósito. Qual propósito? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso é para que a gente proclame com a nossa boca, com a nossa vida, de que Ele nos tirou das trevas e que agora nós estamos na luz, e que por esta maneira nós convidamos todos os moradores da terra também para sair desse lugar escuro e vir para viver e desfrutar da plena luz de Jesus Cristo. Afinal de contas, Ele disse que Ele é a luz do mundo. Então tudo isto para cumprirmos um propósito, a fim de proclamarmos. E aqui fica o meu desafio para todos vocês e para mim também. Nós precisamos cada vez mais estarmos mais qualificados. Nós precisamos cada vez mais estarmos mais discipulados, para que melhor a gente proclame e proclame e proclame as boas notícias do Evangelho para todos aqueles que nós tivermos oportunidade. A igreja existe para proclamar, para falar, para fazer este trabalho gostoso. Então, queridos, uma das muitas funções sacerdotais estão aqui. Então tudo isso tem um propósito. Já diz, a fim de proclamarmos as virtudes de Deus. A igreja precisa estar 24 horas proclamando. Ou seja, nós estamos chamados para sermos embaixadores debaixo desta função sacerdotal dada por Deus para cada um de nós. Porém, o ministério sacerdotal, esta função dada a nós, não pode ser de qualquer jeito. Para alguém funcionar, para a igreja, para todos nós funcionarmos no ministério sacerdotal, nós precisamos saber pela Bíblia o que Deus disse, as qualificações as quais Deus determinou para que eu e você pudesse se alinhar a essas qualificações, para que então o ministério sacerdotal venha ter êxito e venha ser uma bênção para abençoar as pessoas no nosso tempo, o qual nós estamos e vamos continuar vivendo. Então eu queria agora começar o meu tema intitulado Chamados para sermos padeiros do reino de Deus. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia para mais um livro muito pouco falado, mas eu acabo gostando desse livro, chamado Levítico, no capítulo 21. Deixe a sua Bíblia aberta aí que você vai me ajudar. Nós vamos andar um pouquinho nesse capítulo a partir de agora. Levítico capítulo 21. Vamos trabalhar em cima deste tema, chamados para sermos padeiros do reino. O que acharam? Vamos ler? Amém? Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote
não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Primeira parada. O ministério sacerdotal, o sacerdote e a sacerdotisa, todos nós envolvidos neste ministério, não podemos tocar em morto. Ai, ai, ai. O que é isso? Significa que nós não podemos estar nos misturando, tocando, participando de tudo aquilo que gera morte espiritual na vida de um crente. Tudo aquilo que gera morte, tudo aquilo que é maligno, nós não podemos tocar. Tudo aquilo que é do inferno, que vai trazer prejuízo para nós, para o reino, que vai trazer dor para o coração de Deus, os sacerdotes, quem vive o sacerdócio real, precisa estar longe, não pode tocar. Você entendeu? Versículo 6, 21, 6. Santos serão ao seu Deus, não profanarão o nome do seu Deus. Ou seja, santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto, serão santos. Versículo 8. Portanto, o consagrarás, porque oferecem o pão do teu Deus. Precisamos nos consagrar, porque nós oferecemos para as pessoas o pão do nosso Deus. Por isso, você já começa a perceber a importância de nós nos tornarmos padeiros do reino de Deus. Versículo 8. Portanto o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Eles vos serão santos, pois eu, Senhor, vos santifico, sou santo. Muito bom. Versículo 16 e 17. Segura aí que você vai me ajudar daqui um pouquinho a ler comigo. Estamos no versículo 16 e 17. 16. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão dizendo: ninguém, diga ninguém. Fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Lindo isso aí. O que Deus disse lá no começo da história, e a Bíblia é a mesma, tudo é palavra de Deus, como eu falei ontem, ultrapassa o tempo, vara o Novo Testamento e vai embora. E eu sempre digo que Deus sempre tem um plano desde o começo até o final. Nós que não achamos algumas vezes. O que está escrito aqui? Deus disse para Moisés, que era o mediador, tudo vinha por Moisés. E Arão era o líder do ministério sacerdotal. Deus disse: Moisés, chama Arão e fala para ele que a ordem do ministério sacerdotal funciona assim. Ninguém, que você repetiu, Deus disse: ninguém. Aqui no Rio, ninguém significa o quê? Ninguém. Lá no Pará também, ninguém é ninguém e ponto. Joia. Então Deus disse: ninguém nas suas gerações em quem houver defeito pode oferecer
o pão sagrado para as pessoas. Aqui, neste contexto do começo do Primeiro Testamento, a palavra era pessoas com defeitos no seu corpo, pessoas com defeitos físicos, não podiam ministrar, estavam impedidos de fluir no ministério sacerdotal. Hoje, no Novo Testamento, o princípio é o mesmo, mas se opera ele num outro contexto aqui no Novo Testamento. Continua o princípio: ninguém com tais defeitos podem operar no ministério sacerdotal. Ninguém com tais defeitos estão autorizados por Deus para oferecer o pão de Deus para as pessoas. Então hoje no Novo Testamento, os defeitos não são mais físicos, mas eles são agora espirituais. Ok? Versículo 17, o final, para oferecer o pão sagrado de Deus. Que pão é esse? Jesus disse com muita firmeza, quase ele bate no peito. Ele poderia bater, não tem nada errado. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o pão que a Bíblia está falando está se referindo da pessoa de Jesus. O pão o qual a Bíblia está se referindo significa a palavra de Deus. Pão serve para quê? Para que você come pão? Para quê? Para se alimentar, para se sustentar. A palavra de Deus é quem nos alimenta, é quem nos sustenta. Então, o pão a qual nós lemos está falando da pessoa de Jesus e também está falando da palavra de Deus. E nós, como igreja, nós somos portadores desta palavra. E o princípio continua dizendo que pessoas defeituosas, pessoas que têm alguns defeitos que nós vamos ler, estão fora, não podem oferecer para as pessoas que não conhecem a Deus o pão sagrado de Deus. Veja bem, pão se compra na padaria, claro. E quem é padeiro lá na padaria? Qualquer pessoa que entrou lá e está trabalhando na padaria. Não interessa se tem uma carteira profissional assinada como padeiro, mas entrou para trabalhar na padaria, é padeiro. Então, veja esse lance aqui. Que tal você vai de manhã na padaria para comprar seu pãozinho quente, crocante, aleluia. E você chega no balcão da padaria, está lá os funcionários, os homens e as mulheres, bem arrumadinhos, porém, eles estão colocando o dedinho aqui dentro do nariz para tirar aquelas barrinhas de melecas. E com o mesmo dedinho sujo de melecas, eles pegam o pão, colocam para você e te entrega. O que você acha disso? Legal ou não? Eu não entendi a sua resposta. Isso é bom ou não? Não. Você gosta disso ou não? Sim ou não, irmão? Não. Outra cena. Você vai na padaria comprar pão, chegando lá vem alguém te atender. A roupa era branca, mas agora é só graxa. A pessoa suada. E as mãos muito sujas, as unhas pretas de graxa embaixo. Pega o pão e te dá. Você acha isso máximo ou péssimo? Então veja bem. É deste jeito
que as pessoas lá fora que não conhecem Jesus vão achar, se eu e você formos entregar o pão sagrado para elas, se nós formos oferecer Jesus para elas, com a vida toda melecada, elas também não vão querer, não vão aceitar, vão rejeitar o pão que nós estamos entregando para elas. Diga para o seu vizinho: meu Deus. Diga: tenha dó de mim. Ele tem dó. Essa é a palavra lá do povo do interior da minha região. Para pedir misericórdia, usa essa palavra: Deus tenha dó. Glória a Deus. Então, queridos, eu queria olhar com vocês a partir de agora 11 melecas que precisam sair da nossa vida. Só 11. Eu com isso não estou condenando ninguém. Você vai entender no final que todos nós, se nós formos honestos conosco mesmos e com Deus, nós vamos perceber que pelo menos uma melequitinha tem em nós. Diga para o seu vizinho: 11 melecas que hoje elas têm que nos deixar. Meu Deus. Primeira meleca, versículo 18. E aí que eu queria a sua ajuda para você ir lendo para mim, para ser mais rápido. Vamos ler versículo 18 e achar a primeira meleca. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará como o homem, me ajudem, como o homem cego. Queridos, para o sacerdócio ser real na nossa vida, esta meleca precisa cada vez mais nos deixar. Qual é a meleca? A cegueira espiritual. Cegueira espiritual é algo, como vocês sabem, super perigosa, que não nos permite ver as profundidades de Deus, que não nos permitem a desfrutar do bem bom de Deus, que nos congelam no tempo e não permite o nosso crescimento, não permite o nosso desenvolvimento e nos tranca e nos maltrata. E você já sabe que tudo na área secular e na área espiritual, tudo só acontece de bom se existir conhecimento. Ao contrário de cegueira. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus está dizendo que todas as coisas boas de Deus, para elas fluírem em nós, é possível pelo conhecimento, ou seja, pela libertação da cegueira. Você sabe, Saulo, um homem especial, um cara intelectual, formado num bocado de coisa, mas espiritualmente cego ao ponto de arrumar confusão, ao ponto de decidir ser inimigo de Jesus e lutar contra Jesus. Você já pensou a loucura? E um cara que não podia fazer isso por causa de tanto conhecimento secular que ele possuía. Então a cegueira precisa sair fora cada dia da nossa vida. Jesus disse que um cego não pode guiar o outro cego. Se tentarem, os dois vão cair no buraco. Jesus disse mais: ai de vós, condutores cegos. Então você já percebe que Jesus não aprova esta situação, o qual algumas vezes demoram demais sair dos nossos olhos essas escamas.
Muitos de nós, de repente, podemos ter muitos anos na fé, mas sem progresso na fé, sem desenvolvimento na fé, porque uma melequinha da cegueira ainda está grudada em nós. Segunda meleca, versículo 18. O homem cego ou o coxo. Eu vou aplicar isso para os crentes. Vou falar crente para você identificar melhor. O crente cego é perigoso, como o crente coxo é perigoso. Por quê? Todos os evangélicos, todos nós, os cristãos, os crentes, na igreja, mas que são vítimas disto, que estão coxos. Todos os coxos têm dificuldade de caminhar normalmente. Isso significa, meus amados, que quando nós estamos coxos na fé, nós não temos nenhuma condição de acompanhar o vento do Espírito que está e vai continuar soprando na vida da igreja. E se nós estamos defeituosos do nosso caminhar, da nossa locomoção, automaticamente nós vamos viver uma vida cristã somente debaixo da poeira dos demais que já passaram, que já foram, que já estão adiantados, que já estão usufruindo na frente, que já estão com a mão na massa, que já estão na bênção, que já estão fluindo, que já estão dando frutos, que já estão no ministério, que já são uma bênção, mesmo sendo novos na fé. Então, o coxo, ele tem a sua vida espiritual toda atrasada. Ai, ai, ai. O crente coxo, ele tem a vida dele espiritual toda atrasada. Aqui no Rio não tem ninguém assim. O crente coxo, espiritualmente falando, ele vive somente usando o seguinte argumento: como eu gostaria de fazer. Mas eu gostaria muito de ajudar nessas centrais. Mas como eu gostaria, é muito delicado, é muito espetacular. Como eu gostaria de ser igual a Maria. Como eu gostaria de ser igual a Joana. Como eu gostaria de ser igual ao Pedro. Mas o Pedro é demais. Como eu gostaria. Ela não vai conseguir porque ela está coxa, ela não acompanha o pique espiritual. Ela não pode acompanhar porque ela está com o seu caminhar complicado. Próximo, depois, versículo 18, cego coxo. Qual é o outro? Qual é a terceira meleca? O rosto mutilado. E algumas traduções que você tem aí fala o nariz chato. O que é isso? Rosto mutilado é aquela dificuldade, aquele defeito que algumas crianças nascem, aquele rasgo, aquele corte embaixo do nariz que separa essa parte. Horrível. Chama-se isso de laporino. No Peru, é um dos países que tem um índice enorme de crianças que nascem com essa abertura aqui embaixo do nariz. E todas as pessoas que nascem, infelizmente, com essa abertura embaixo do nariz, ela danifica, ela causa um defeito também no nariz da pessoa que achata. Por isso algumas traduções falam o nariz chato. Agora você percebe que tem algumas coisas loucas que parece que não eram para estar na Bíblia, mas estão. O que isso significa? O que essa terceira meleca do rosto mutilado tem a ver? Queridos, quem tem o rosto mutilado, quem tem este defeito, infelizmente, a pessoa não pode respirar normalmente igual alguém
que está perfeita nesta área. Respirar fala de percepção espiritual. O crente que tem o rosto mutilado, ele anda dando... Não tem nenhum japonês aqui, não? Não tem nenhum japonês aqui? Não? Mas está gravando. O crente com o rosto mutilado, ele dá muito com a cara no muro. Que é um nome japonês. Está com a cara no muro. Então o crente com o rosto mutilado sempre está tacando a cara no muro. Por quê? Porque não tem percepção, ele anda na doida. Muitos dos crentes, sabe o que fazem? Eles, sem percepção, eles colocam a vida deles bem na boca do cano da garrucha do capeta. Alguns, sem percepção, vão brigar com o capeta, vão bater o pé do capeta, mas nem sabe que o ouvido deles, a garrucha do capeta, está bem no ouvido deles. Na hora que disparar, bum! Acabou a vida. Rosto mutilado fala da importância de percepção espiritual, fala da importância de andar no espírito, de não entrar em qualquer parada, de ir longe, desconfiar de coisa. O quê, Pelé? O quê, meu pai? Já foi, já mudou de rota. Mas sem percepção, querido, nós vamos e nos oferecemos e nos entregamos às armadilhas, porque nos falta percepção espiritual. O crente com o rosto mutilado, ele não pode perceber nem cheirar o bom perfume de Cristo. Qual o próximo? A quarta meleca, como chama? Versículo 18. Ou, versículo 18, final, o rosto mutilado, fale mais alto, eu sei que várias traduções, a minha fala, ou o desproporcionado. Fala do crente desproporcionado. É a quarta meleca que precisa sair da nossa vida. O que é o crente desproporcionado? Já está dizendo que não condiz algo com a vida dele ou dela. O desproporcionado é conhecido no nosso meio como aquele crente fogo de palha. O que é fogo de palha? Fogo de palha é um fogo que queima muito rápido, mas logo acaba. Ficou só as cinzas. Então, o evangélico desproporcionado, o cristão desproporcionado, a pessoa desproporcionada, o crente desproporcionado, ele é aquele, então, que não tem equilíbrio na vida dele. As coisas funcionam como fogo de palha. Uma hora é 100, outra hora é 0. Uma hora é 80, outra hora é 8. Domingo na igreja está no céu, mas terça-feira já está no inferno. Ou seja, uma hora dele está pronto para morder prego e cuspir fogo. Mas de repente lá para quinta-feira, ele está no fundo do poço e difícil, só cabo de aço para tirar de volta. É o cristão desproporcionado, é uma meleca perigosa que precisa sair de nós. Na igreja é uma tocha, mas lá em casa se é um homem, um cavalo. Na igreja é uma tocha, mas lá em casa dá coice para todo lado.
E também tem a feminino de cavalo, né, irmãos? Que ninguém vai falar, por educação. Na igreja é uma benção. Na vida dos demais, uma benção. Mas quando chega em casa com os filhos, é outro contexto, desproporcionado, completamente desproporcionado. Seu testemunho, uma vez contado, não bate com a realidade da pessoa. E os que escutam, rapidamente, dentro da pessoa, flui um menino que sacode a cabeça dentro de nós, dizendo, não é verdade, mas não é possível. Aqui no Rio, não temos esse tipo de problema. Versículo 19, a quinta meleca. Vamos mais rápido. Versículo 19, a quinta meleca. O homem que tiver o quê? O homem que tiver o pé quebrado não pode oferecer o pão sagrado de Deus. Queridos, está claro aqui que ninguém com o pé quebrado pode andar normal. Alguém com o pé quebrado não vai acompanhar, não tem condição nenhuma de acompanhar os que estão com os pés normal. Então é um defeito espiritual, o qual nós precisamos passar revista em nós para nos recuperarmos, para sermos curados. Quem tem o pé, espiritualmente falando, quebrado, não pode andar normal por causa desse problema. Ou seja, o crente do pé quebrado, espiritualmente falando, ele tem o seu caminhar com Deus defeituoso. E por outro lado, os nossos pés é de muita valia no reino de Deus. Nossos pés simbolizam o nosso caminhar com Deus. Por isso, nossos pés, acima de tudo, precisam estar curados. Nossos pés precisam ser bem cuidados. Eu estou falando agora humanamente falando. Nossos pés precisam ser bem tratados. Não podemos ter um pé esquisito, com aquelas unhas horríveis, encravadas, perudos. Nada disso, queridos. Porque nossos pés, é impressionante na Bíblia o valor que a Bíblia dá. Porque nossos pés simbolizam o nosso caminhar com Deus. Por outro lado, nossos pés precisam estar na bênção, abençoado, porque eles podem nos levar ou para a morte ou para as vitórias. E o rei Davi disse, Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nossos pés precisam andar na palavra. Nossos pés precisam andar na luz da palavra. Nossos pés precisam andar na bênção para eles nos levarem para as vitórias. Para o nosso sacerdócio ser real, nossos pés não podem estar quebrados. Nossos pés precisam cada vez mais serem curados. Nossos pés precisam nos levar constantemente para as vitórias. Versículo o quê? 19. Pé quebrado, o que mais? Mão quebrada. Outra coisa séria. Nossas mãos simbolizam o nosso trabalho para Deus. E se nossas mãos que trabalham para Deus não estiverem curadas, muitas coisas ruins podem acontecer conosco. Então nossas mãos simbolizam o nosso trabalho para Deus. E se as nossas mãos não estiverem abençoadas,
A gente não vai ter condição de segurar nada. Exemplo, estamos ainda em abril. Dia 1º de janeiro, muitos de vocês fizeram muitos juramentos, eu imagino, aqui nesse lugar. Que agora, 2014, você ia fazer isso, você ia fazer isso, ia fazer isso. Você decidiu, eu também, nós vamos fazer isso. Em 2014, eu vou caminhar, eu vou malhar, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou implantar tantas células, eu vou ampliar meu número de discípulos, eu vou discipular e fazer muitas decisões. Estamos em abril. Ninguém mais lembra dessas decisões do dia 1º de janeiro. O que é isso? Mãos frouxas. A Bíblia fala sobre a mão frouxa. O que é a mão frouxa? Aquela mão que não consegue segurar nada. Tudo que ela pega, vara pelo meio dos dedos. Tudo que ela pega, ela mesmo solta no decorrer dos dias, porque esta mão está quebrada, não está curada, não está na bênção, não está ungida, não está azeitada, não está debaixo da proteção de Deus. Mais uma meleca, é a sexta essa, que precisa sair das nossas mãos. Para quê? Para que tudo aquilo que Deus colocar nas nossas mãos, a gente segure e nunca mais solte, e a gente possa comer, a gente possa usufruir daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, e a gente possa ver o seu progresso diário. É como mais ou menos, em muitas das famílias, sempre tem alguém nas famílias que literalmente tem a mão frouxa. E toda a família sabe. Ou seja, caiu um prato na cozinha e o pessoal fala, foi a Maria. Ah, é a Maria. É a Maria. Caiu um copo, é a Maria. É a Maria que tudo que ela pega cai. É a Maria que dá prejuízo nas louças aqui em casa. Sempre tem alguém que tem esse ministério da mão frouxa. Isso é uma meleca que precisa ser curada de nós. Então veja bem, nossas mãos simbolizam o nosso trabalho para Deus. Você quer ter resultado nos seus trabalhos para Deus? Sim? Sim? Então nós precisamos ter as nossas mãos curadas. 7ª, versículo 20. Ou o corcovado, na minha tradução, ou o crente corcovado, que não é o corcovado aqui do Rio de Janeiro, e nem tampouco é cocô ovado. É corcovado, o crente corcovado. Jesus curou uma senhora corcovada. O que é isso? Alguém que está entortado e vive entortado. Esse que é o corcovado. O que significa o cristão corcovado? Fala da pessoa completamente desfocada em tudo. Nas coisas seculares também. Se um homem casado, é aquela espécie daquele marido chamado lá no interior do norte de o marido lerdão. Ele está lá, ele é o marido, ele é o líder da família, mas ele está por fora de tudo. Os outros que tem que levar o bonde, porque ele vive assim, ele não, nem, dizia minha avó, nem cheira nem fede, ele é o marido, ele está lá, mas ele não está focado em nada, porque ele não tem visão de nada, porque ele está corcovado, a única visão que ele tem é dos seus pés. O crente corcovado só olha para baixo. Tem
problema com a sua fé porque só olha para baixo. E olhar para baixo no mundo espiritual pode significar só olha para o negativo. Só tem a visão dos pés. E tudo que as pessoas falam para ele, e todas as outras realidades que os outros vivem, para ele aquilo é diferente. Para ele não faz importância, porque ele está no outro nível, em outra dimensão, por causa da sua condição espiritual de corcovado, uma meleca perigosa. Qual o próximo depois do corcovado? O quê? Anão. Você sabia que tem crente anão? E existe 2 tipos de crente anão. Você quer saber? O primeiro? E aqui tem crente anão. Opa, já vou encarar mesmo assim, na boa. Existe 2 níveis de crente anão. Qual o primeiro nível de crente anão? É aquele crente que ele aparentemente é uma bênção, algumas vezes ele é até muito fiel, mas ele se manifesta sempre na igreja. E um dos momentos que o crente não se manifesta na igreja é quando alguém chega aqui e fala: meu irmão, é o seguinte, hoje o negócio pegou e nós vamos precisar agora dar uma resposta, dar uma mudada na parada. E a parada é o seguinte: cada um vai doar 500 pau. O crente anão cutuca no vizinho e fala: ah, não! O crente anão, quando chega alguém aqui e fala: meu irmão, seguinte, a parada é a seguinte, 40 dias de jejum. Ah, não! Ou fala: meu irmão, seguinte, não tem feriado, sexta-feira santa, nós vamos para a rua, meu irmão. Não tem negócio de montanha de travesseiro e tal, nós vamos para a rua. O crente não se manifesta, cutuca por 2 lados. Ah, não! Segundo nível de crente anão. Desculpe, eu errei, aqui não tem desses. É só lá para o outro lado do Brasil. Segundo nível de crente anão. Se você olhar para uma pessoa anã, você vai identificar que para o tamanho dela, ela tem um membro que você vai olhar e vai falar: mas isso aqui é grande para ela. Você entende o que eu estou dizendo? Quando você olhar para uma pessoa anã, você vai identificar que ela tem um membro do corpo dela que parece que não bate, parece que não deu tchan não. A gente acha que aquele membro está acrescentado na vida dela. Qual é o membro? A cabeça. Então, o crente, o segundo nível de crente anão, chama-se o crente cabeção. O que diz o crente cabeção? Meu irmão, é o seguinte, eu acho jóia essa coisa de discipulado, mas é o seguinte, arruma discipulador para os outros, eu não preciso, porque eu já conheço a Bíblia. Eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, rapaz, eu já sei da Bíblia, eu sei tudo, rapaz, eu sou o cara. Então é o seguinte, não precisa preocupar comigo, não precisa perder tempo comigo, discipula os outros, mas eu não preciso, porque eu já sei tudo da Bíblia. É um baita de um cabeção. Só tem a cabeça grande e bobeira na vida. Não passa de um grande fariseu, achando que sabe tudo, mas não pratica nada. Esse chama-se o crente de cabeção. Aqui também no Brasil não tem. Próximo, para encerrar. Qual o próximo? Versículo 20, né? O corcovado ou o anão, ou o que tiver pelida no olho. Pelida no olho fala de carne crescida.
Quem tem a carne crescida nos olhos começa a ficar com a visão embaçada. Então, o que tem belida no olho é aquele cristão que todo o tempo a sua visão vai ser embaçada. Essa pessoa vai ter dificuldade de ver as coisas com clareza. Ela sempre vai ser uma pessoa que não concorda com os demais, porque ela não consegue ver, ela não consegue olhar como os demais estão olhando, porque para ela tudo está embaçado na vida dela, até nas coisas seculares. Qual a próxima do versículo 20? Qual a próxima meleca para encerrar? Ou belida no olho, ou vamos pular sana, vamos para a próxima, ou o que, irmãos? Fale mais alto, pelo amor de Deus. Impingem, precisava estar escrito na Bíblia, rapaz. Quando eu vejo essas palavras bem esquisitas na Bíblia, eu começo a correr atrás, porque por que está ali? Porque deve ter alguma mensagem para nós. No meu ponto de vista, não precisava escrever impingem na Bíblia. Basta impingem. Pergunte para o seu vizinho aí, para ele não dormir. Você não é um crente impingento, não, meu irmão? Qual é a mensagem da impingem? O que a impingem causa em uma pessoa? O que a impingem causa em uma pessoa? Alguém me ajuda aí, por favor. Vocês estão muito educados. A pele fica feia. O quê? Coceira. Opa. Impingem causa uma coceira louca. E coceira fala de falta de paz. Quem tem uma impingem, quem é proprietário de uma impingem, não tem paz. Por quê? Em todo instante precisa estar coçando. E não sei que tanto você sabe, a impingem, ela tem um segredo dela. Ela só aparece quase em lugares do corpo onde não dá para a gente coçar em público. Então, a mensagem da impingem é falta de paz. O crente que está na igreja, mas ele ainda não desfruta de uma verdadeira paz no espírito, na vida pessoal dela. Sempre tem um vácuo que a pessoa ainda não se realizou, ainda não é verdade a paz de Cristo pessoalmente na vida dela. Ela sempre tem esta dificuldade de ter falta de paz. E quem tem impingem espiritual tem a tendência de querer viver isolada. Por que isolada? Porque a qualquer momento pode coçar. E a pessoa, e aquela coceira, meu irmão, é pentecostal que tem que coçar. A pessoa, o crente que tem impingem espiritual, ele é profissional no teclado. Pergunte para o seu vizinho, e aí, meu? Como você está? Quem tem uma impingem espiritual sempre vai querer não estar na célula, não vai gostar de comunhão, não vai gostar de estar agrupado, não vai gostar de se enturmar, sempre está por ali.
Por quê? Por quê? Pergunte ao seu vizinho, por que será? Porque coçou, tem que tocar o teclado. Último, versículo 20: o corcovado ou anão que tiver belida no olho, ou sarna ou empigem, ou que tiver... Eu não ouvi, irmão, já estou com 120 anos de idade, estou com dificuldade de escutar. Queria ouvir vocês falarem alto essa leitura da Bíblia. Ou que tiver o quê? Testículo quebrado. Está escrito na Bíblia, paciência. O crente que tiver o testículo quebrado, apóstolo Areli Caetano. O que é isso? Isso significa o seguinte: testículo é o órgão reprodutor do homem. Ou seja, todo homem com defeito no seu órgão reprodutor, ele nunca será pai. Ontem o pastor Arui Caetano falou aqui algumas vezes sobre a importância de nos tornarmos pai de multidões. Então veja bem, o cristão com defeito, isso para os homens e para as mulheres, os cristãos, os crentes com defeito no seu órgão reprodutivo, eles nunca serão pais e nem mães de multidão. Por quê? Porque há defeito neste órgão reprodutivo. Quanto tempo faz que eu e você não levamos uma pessoa aos pés de Jesus para que ela conheça Jesus? Eu e você podemos dizer 1 ano, 2 anos, então identificamos o problema. O nosso órgão reprodutivo está desativado, pode estar quebrado, pode estar com defeito, que nós não estamos podendo gerar filhos espirituais. E você sabe, nós estamos chamados para sermos pais de multidões. Então esta é uma meleca séria, que precisa sair de nós, ao ponto de Deus nos curar, nos restaurar outra vez. Para quê? O nosso órgão reprodutivo possa estar ativo, para quê? A gente apresente pelo menos 5 novos convertidos até dezembro, cada um de nós. Senão, nós vamos viver adoentados e a gente não sabe o que está acontecendo. E o médico natural não vai poder identificar, porque isso não vai aparecer na radiografia, porque é um problema espiritual. Fique de pé, por favor. Queridos, como eu disse, se nós formos honestos conosco mesmo, nós vamos perceber que pelo menos uma pitadinha de cada uma dessas 11 melecas, de repente, pode ainda estar grudada em algumas áreas da nossa vida. Como é que elas saem? A gente identificando, a gente reconhecendo e a gente se humilhando, pedindo perdão de Deus e dando um basta nessas coisas. Amém? Eu queria então pedir a vocês que juntos a gente levante a sua mão, ou seja, levante a voz. Você sabe o que tem um pouquinho a ver com você, e eu também sei comigo. Então esse momento, rapidinho, por causa do tempo, vamos falar com Deus, vamos pedir perdão de Deus, vamos identificar se há em nós alguma coisinha dessa e vamos eliminar pelo nosso arrependimento e pela uma decisão de não querer mais nada dessas melequitas agarradas na nossa vida. Levante sua voz.